because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Olá, eu sou a Michelle Henriques, eu sou do Leia Mulheres e eu tenho um blog chamado Feminist Horror. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Vocês devem estar se perguntando o que é esse programinha estranho, fora da data, aparecendo no feed de vocês. Bom, a gente teve essa ideia, que a gente está chamando de Drops, feito por elas, que é de aproveitar conteúdos que às vezes são de menor duração e que não renderiam o programa inteiro. Então, muitas vezes nós vamos ter acesso a entrevistas com diretoras, mas cujas filmografias ainda são um pouco curtas para render um programa inteiro, por exemplo, ou cobertura de algum evento, comentário de algum filme que estreou. Enfim, qualquer tipo de conteúdo que a gente acha que não se encaixa em um programa de longa duração, de mais de 1 hora de duração, e que a gente acha que vale a pena compartilhar com vocês, nós vamos adicionar ao feed nesse formato de drops, e vocês vão receber como se fosse um conteúdo extra. Então hoje nós vamos falar sobre o filme Mulher do Pai, da diretora Cristiane Oliveira, que estreou no dia 22, agora no Brasil, mas que já passou por outros eventos anteriores. Então esse filme ele já recebeu o prêmio de melhor direção, atriz coadjuvante e fotografia no Festival do Rio ano passado, e também recebeu o prêmio Abracine no Festival Internacional de São Paulo também ano passado. Eu, no caso a Isabel, né, participei de um cinedebate do Mulher no Cinema, no Espaço Outras Palavras, aqui em São Paulo, no dia 12 de junho, juntamente com a diretora Cristiane Oliveira, a diretora de fotografia, a Heloísa Passos, e a colorista, Samantha do Amaral, e nós discutimos justamente questões relacionadas ao ser mulher e trabalhar com cinema ou fazendo algo relacionado ao cinema, e questões sobre a representatividade também, e como mulheres trabalhando no cinema trazem outras perspectivas sobre a mulher que está sendo retratada no cinema. Então, nesse filme, nós temos a história de uma menina, a Nalu, que ela vive com o seu pai e o Rubem em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. Quando a avó da Nalu, a mãe do Rubem, falece, ela se vê sozinha com esse pai que é cego e de quem ela tem que ter diversos cuidados que antes ela não precisava se responsabilizar. O filme ele traz essa protagonista, então, que ela tá passando por essa situação de ter que cuidar do pai e ao mesmo tempo tá passando por diversas primeiras experiências que fazem parte da adolescência e como se estreita essa relação que até então era bastante distante entre os dois. A Michelle vai comentar um pouco o que ela achou do filme agora pra gente. Eu assisti esse debate que a Isabel participou e foi muito bacana porque foi exibido o making of do filme também. Então a gente pôde ver todas as mulheres que trabalharam, né, durante as filmagens, comentando como foi o trabalho, mostrou cenas de bastidores e como eles aproveitaram toda aquela cidade, o que já existia ali para fazer o filme. A casa já existia, a estação de trem que está abandonada também é uma parte da cidade, e foi muito bacana ouvir da própria diretora como foi o processo para fazer esse filme, como foi escrever o roteiro. Foi um debate muito enriquecedor. E vocês vão ouvir mais, né, na entrevista também, que ela vai falar bastante das ideias que ela teve para fazer o filme, escolha de atores e tudo mais. E sobre o filme,
eu achei um filme belíssimo, a fotografia desse filme é incrível, incrível. As cenas, assim, tanto do sol se pondo quanto de neblina, pra mim foram coisas maravilhosas, totalmente complementares, né, ao que estava acontecendo no filme. E pra mim é um filme muito sutil, porque como se tem um protagonista cego e uma filha adolescente, o toque é o contato deles, né? E aquela menina que tá descobrindo a própria sexualidade, aquele homem que vive aquela vida tão... a cidade já é isolada, né? O vilarejo é muito isolado. Então, ele ainda vive num mundo próprio, né? Por ser cego. Então, os toques dos dois, os silêncios também que existem, a solidão que aqueles dois personagens estão enfrentando. Isso tudo foi muito, muito bonito e muito bem explorado no filme. E eu recomendo a todos que assistam, se possível, no cinema, porque é muito bacana a gente apoiar o cinema nacional, ainda mais de diretoras mulheres. E também, se vocês puderem, também confiram agora a entrevista que a gente fez, teve a oportunidade de fazer com a diretora. Olá, Cris. A gente acabou de assistir, né, a cabine do filme a mulher do pai, né? E a gente queria fazer algumas perguntas para você, para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, há quanto tempo você está em São Paulo e de onde partiu a decisão de filmar no Rio Grande do Sul, no interior especificamente? Eu estou em São Paulo já faz 8 anos, mas eu continuo com empresa lá, com casa lá, família lá, minha vida lá, o meu imaginário está lá ainda, assim, todas as minhas histórias ainda são para filmar no Rio Grande do Sul. O filme começou a partir de uma ideia de trabalhar a relação pai e filha, e as características dessa história me levaram a querer que eles convivessem numa situação de isolamento. E isso me parecia que deixaria muito mais forte esse movimento de aproximação entre eles. E situar isso na cultura de fronteira do Rio Grande do Sul significa situar na origem da nossa cultura gaúcha, assim, que está muito focada, tem na base a criação de gado. Como atividade econômica que determinou, né, uma base mesmo do folclore gaúcho e tudo que está muito relacionado à nossa identidade. Então essa região de fronteira, ela tem, né, essa cultura da criação de gado, que tem na figura masculina, né, a figura principal, e o espaço da mulher nesse mercado, digamos assim, ele é muito, muito restrito. Então se cria aí um tipo de cultura e de relacionamentos que dariam outros tons para minha história, que ia tocar em temas que me interessava falar. Ontem a gente estava no debate e você chegou a mencionar a questão de como a locação também influenciou em algumas definições finais do roteiro, né? Você poderia comentar isso um pouco para os ouvintes? Sim. Nesse lugar onde a gente filmou, é um lugar que não tem muita diversão noturna para os jovens, por exemplo, né? Até tem um bar que é mais frequentado por homens, as mulheres não vão lá à noite, né? Elas costumam ficar mais em casa. Então, por exemplo, no roteiro tinha uma situação que a menina conhecia um uruguaio no bar. E aí eu percebi que ela não iria nesse bar, então eu decidi trazer a realidade da vila para o filme, fazer esse encontro ser de tarde, e o desfecho, né, do encontro entre eles acontece no crepúsculo, né, essa luz de transição que fala muito sobre o processo de amadurecimento que essa menina está vivendo. Por outro lado, eu percebi que se a menina tivesse que ficar em casa à noite com esse pai todas as noites, isso deixaria a relação muito mais forte também. Então a tensão seria reforçada, e assimilei também outros aspectos, por exemplo, a questão do transporte, né? O isolamento dessa vila onde a gente rodou marca muito o cotidiano das pessoas. É um lugar, como tantos outros no Brasil, que caíram em decadência depois do fim dos trens de passageiros. Então a estação de trem hoje ela está em ruínas, como mostra o filme, e o trem que passa ali é só de carga. É um trem que nunca para, né, como a professora comenta. É ótimo essa analogia. E então a estrada é de chão, os carros quebram, atolam, quando chove é difícil de se locomover. E isso eu trouxe para o filme,
E isso fala muito sobre as relações, assim, que quando você não consegue se locomover, as trocas, né, com o entorno ficam muito restritas. E isso influencia muito no desenvolvimento das pessoas. Reforça, de certa forma, o isolamento dos dois, né? Que vocês mostram no making of, até como a casa está isolada das outras residências na região, né? E a própria vila também está isolada em relação ao restante dos vilarejos ali da região, né? E do primeiro curta que você fez até esse, que é o seu primeiro longa, né? Que está estreando, se passou mais de 10 anos, né? E esse filme, ele demonstra uma grande maturidade estética. A fotografia dele é primorosa, as tomadas tem um rigor assim estético, né, um controle. E eu queria que você contasse pra gente um pouco desse processo seu de amadurecimento como artista, como diretora, da sua visão da obra, assim. O meu processo foi muito empírico, né, trabalhando com pessoas na área de cinema. Eu não vim da academia, né, eu não estudei cinema, eu estudei comunicação e depois fotografia. Depois me envolvi com pós-produção e aí, depois do meu primeiro curta, eu comecei a trabalhar com cinema muito na relação de assistente de direção, ou produtora, ou co-roteirista, em parceria com outros cineastas que, de alguma forma, me formaram. E depois eu posso dizer também que ver é também a maior escola, assim, não só ver cinema, mas também ver todo tipo de arte e ver como as pessoas se movimentam, assim, a observação também, assim. O meu processo de criação, ele é muito focado em pesquisa, não pesquisa teórica necessariamente, mas pesquisa de campo mesmo, assim, de me envolver com as pessoas. Então, por exemplo, no caso do Mulher do Pai, eu fiz muitas entrevistas com pessoas da vila, né, convivi com elas um tempo para entender os detalhes, né, as peculiaridades do dia a dia dessas pessoas. Então, tem detalhes no filme que vem disso, que vem dessa experiência, assim. Não só da relação com a fotógrafa ou com a diretora de arte, mas da relação com as pessoas reais que me inspiraram a fazer esse filme. E foi um processo bem longo, né? Porque a gente vê nos créditos que os primeiros editais são lá de 2009, né? Até chegar agora, né? No trabalho concluído, né? O filme, ele é resultado das políticas do audiovisual que se concretizaram nos últimos anos. A Agência Nacional de Cinema, ela é jovem, né? De alguma forma, né? Ela tem 15 anos, 16 anos. E muito recentemente surgiu o edital de renovação de linguagem, né? Num primeiro momento, os editais tinham um foco muito comercial, e aí, de uma demanda, né, da classe, surgiu esse Prodecine 5, que a gente chama, que é uma linha para renovação de linguagem, e antes dele surgiu o edital de coprodução Brasil-Uruguai, por uma coincidência dessas maravilhosas do destino, que tinha tudo a ver com o nosso projeto, né? Então, o primeiro dinheiro foi desse edital Brasil-Uruguai, e teve também o Ibermídia, em função de já ter a coprodução com o Uruguai, foi facilitado conseguir, né, ganhar o Ibermídia. E depois o edital esse de renovação de linguagem completou o nosso orçamento, que é um olhar para a diversidade que a Agência Nacional de Cinema tem buscado fazer, assim, não só em termos de linguagem, mas também de regiões, porque é um fundo, é um edital esse que se preocupa com as cotas regionais, né, de tentar fazer com que o dinheiro chegue em produções de diversas regiões do país. E acho que isso vai trazer para a gente aos poucos novas realidades, assim, cada vez mais curiosas para a tela do cinema. Ótimo. E ontem também foi comentado no debate a questão sobre como as posições chaves da sua equipe são ocupadas por mulheres, né? E como que foi que ocorreu essa composição e como você se sente que afetou o trabalho e o resultado final do filme? Não foi consciente essa escolha por mulheres, foi algo que na verdade eu queria trabalhar com esses talentos, foi uma reunião de talentos que me interessava trabalhar para o filme, e eu não acho que a identidade de gênero influencie no resultado final de uma obra. Eu acho que
que as mulheres são capazes de executar, de entregar tanto quanto um homem, e a prova está aí. Eu fico feliz que, né, muitas mulheres estejam recebendo reconhecimento por esse trabalho, mas o talento precisa de espaço, né, para florescer, para aparecer. E acho que o filme foi um pouco isso, assim, foi um espaço para essa reunião de talentos, e teve muito homem na nossa equipe também, apesar de ter as mulheres nas cabeças de equipe, que foi, né, uma coisa que foi acontecendo, e eu acho que dessa união que a gente vai conseguir chegar num resultado mais igualitário, assim, no mercado de trabalho. Muito bom. E as duas últimas perguntas são perguntas que a gente sempre faz, né, quando a gente faz as entrevistas, que é se você já tem um plano para um próximo projeto, se já tem algo em mente, né, e quais são as diretoras ou filmes dirigidos por mulheres que você recomendaria para os nossos ouvintes? Eu recomendaria L'Arábia, A Raiva, que é um filme da Albertina Carri. É um filme que me inspirou muito pelo retrato que ele faz dessa região rural na Argentina. E eu já tenho um próximo projeto que inclusive ganhou o último edital do BNDES para ser produzido. Não é o orçamento total ainda, é uma parte dele, mas já é um bom início, e ele fala sobre uma menina de 12 anos que investiga por que a sua tia-avó morreu virgem aos 70 anos. Muito bom. E vem daí toda uma discussão sobre conservadorismo versus as novas gerações para o próximo filme. Muito bom. Obrigada, Cris. Obrigada eu. Agora que vocês ouviram a entrevista com o diretor, esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E mandem um e-mail pra gente dizendo o que vocês acharam desse formato, se vocês têm alguma sugestão de pauta para esse tipo de programa mais curto, se vocês esperam outros. O nosso e-mail é cinemafeitoporelas@gmail.com. É só escrever pra gente comentando o que vocês acharam. Comentem também se gostaram do filme, se vocês estão ansiosos por novos trabalhos da diretora, e é isso. Obrigada, Mi. Obrigada a você que tá ouvindo. E realmente, assim, mande o feedback pra gente. Pode ser no e-mail, pode ser também no SoundCloud. Mas é importante pra gente saber, enquanto a gente tá testando esse formato novo, o que vocês pensam sobre o formato, né? Então, se vocês gostaram ou o que pode melhorar, talvez. E é isso. Obrigada a vocês e até a próxima. Obrigada, até a próxima.